Bom, estamos aqui juntos então para poder falar sobre esse novo normal. Você deve estar ouvindo essa expressão aí do tempo todo aí nas redes sociais, nas notícias, né, nas reportagens, naqueles programas em que as pessoas debatem a sociedade, aí debatem o que está acontecendo. Se você acompanha aí publicações na internet, você deve estar vendo aí textos e vídeos e pessoas dizendo que é o novo normal, que não é. E essa palavra virou moda porque a gente está realmente vivendo um cenário diferente. Alguns aí dizem que isso é conversa, que não existe um novo normal, que isso daqui a pouco vai passar. Outros dizem que não, é tudo novo, é uma nova transformação, um novo jeito de trabalhar. E agora a gente vai ter que conviver com isso, não tem jeito, e é tudo novo, e você está aí no meio desse debate, né, tentando entender o que é novo, o que não é, o que vai afetar a sua vida e o que não vai, e tudo isso te pressionando, além da pressão principal, que é o que a gente tem passado em relação ao que realmente acontece com a realidade, né? E alguns perdendo emprego, perdendo parte da renda, problemas de saúde, complicações aí financeiras, complicações de saúde, toda a limitação que a gente tem, não posso sair, não posso ir na loja, não posso ir ao mercado, se eu for eu tenho que ir de máscara, eu tenho que ir no horário X, não posso ir no horário Y, todas essas limitações que mudaram o nosso padrão. Então, independente se você é da turma que, não, tem um novo normal, ou se você é da turma que não existe novo normal, isso é conversa, independente se você está do lado X ou Y, A ou B, a sua realidade mudou. Isso não tem como você falar contra. É real. A nossa realidade mudou. Muitos de nós nunca tinham trabalhado em casa e agora tem que trabalhar dentro da sua casa, ali com a sua família. Tem que fazer reunião com o chefe, tem que atender um cliente dentro da sala, do quarto, de onde você estiver da sua casa. Isso já é uma nova realidade, não tem como a gente escapar disso. E muitas empresas hoje vão partir para isso, porque é mais econômico até. Então, a nossa realidade mudou, né? Há um novo normal, sim, acontecendo. E para entender esse novo normal, é importante a gente entender esse conceito. O que é normalidade? Né? O que é normal? O que é ser normal? O que é termos normais, né? Normalidade é o padrão que garante a nossa sobrevivência. A gente vive já um normal, né? Existe uma normalidade já, né? As coisas têm um padrão. Por exemplo, quando alguém foge desse padrão, a gente chama de anormal. A gente tem já um estilo de vida, um padrão social que garante a nossa vida. Por exemplo, uma das coisas que a gente não quer aceitar como normal, que a gente quer combater, é o uso de entorpecentes, de drogas, por exemplo. Por quê? Porque ele prejudica, ele ameaça a nossa sobrevivência. Quanto mais as pessoas usam drogas, mais elas vão morrendo, mais vão sofrendo por conta disso. Então a gente não quer que algo afete a nossa normalidade. O que é normal garante a nossa segurança, garante a nossa proteção, né? Por que a gente não faz, a gente, por exemplo, tem como normal você andar de carro com cinto de segurança. Porque você não andar de carro com cinto de segurança é algo que não garante a sua sobrevivência. Por conta da violência no trânsito, dos acidentes que acontecem, se você não tiver com cinto de segurança, você pode morrer. Mesmo que você esteja respeitando as leis. Muitas outras pessoas não respeitam. Então, há um padrão, há um normal que a gente deve seguir. Há muitos anos atrás, eu lembro quando eu era criança, não era obrigatório o uso de cinto de segurança, né? Ninguém usava cinto de segurança. E aí foi estabelecido que para a gente evitar acidentes de trânsito, para evitar mortes, na verdade, no trânsito, porque não evita os acidentes, mas as mortes, a gente tem que usar. Então, a normalidade, ela garante a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa continuidade. Se você não tiver o normal te protegendo, você pode sofrer com isso. Então, por que há um novo normal? Porque a gente agora precisa de um novo padrão que assegure a nossa sobrevivência. Porque a gente tem uma nova ameaça na nossa sociedade.
Qual que é essa ameaça? Um vírus chamado Covid-19, o mais conhecido aí como coronavírus, né? Que é um vírus que é novo, é recente, a gente não estava preparado para o poder dele, e agora a gente teve que se adaptar nesse novo ambiente. Então, por que precisa de um novo normal? Porque, em frente a novas circunstâncias, a novas ameaças, a gente precisa adaptar a nossa vida para esse novo ambiente, para que a gente garanta a nossa sobrevivência, tanto física quanto social. A gente precisa. Hoje a gente precisa, por conta do poder, da ferocidade desse vírus, proteger nossa família do contágio. Né? A gente tem que evitar que haja contágio. A gente tem que evitar que aqueles que estão em situações de risco, idosos, pessoas com doenças pré-existentes, né, doenças crônicas, que têm ali a sua imunidade debilitada, tem a sua saúde debilitada, esse vírus é muito forte, ele pode ser muito poderoso na infecção e pode causar morte. Então, a gente, dentro desse novo ambiente, dessas novas circunstâncias, dessa nova ameaça, a gente teve que reformular nosso padrão aí para garantir a nossa sobrevivência social e física. Não tem jeito. Dentro da nossa sociedade, tem um novo estilo de vida. Até que isso passe, a gente vai ter que conviver com esse novo normal, esse novo padrão, que não tem jeito, gente. A gente vai ter que viver com isso. Então, o que assusta a gente dentro desse novo normal? Acho que o que mais assusta a gente, o que a gente pode meditar aqui, é a palavra novo. Porque novo é um negócio que assusta todo mundo. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que consegue criar padrões e rotinas muito facilmente. E tem dificuldade com as mudanças. Na verdade, todo mundo tem dificuldade com mudança, de qualquer forma. Às vezes, alguns têm mais tolerância, outros têm menos. Mas todos nós não temos tolerância para a mudança. Porque o novo, ele tira aquilo que a gente tinha conquistado de alguma forma. Eu tinha já estabelecido um padrão de rotina para minha vida, para minha família, para o meu trabalho. E o novo veio e tira isso. Ele tira o poder da minha mão. Isso me assusta, né? A gente perde a segurança. Nós como seres humanos, né, como humanidade, a gente passa a vida procurando segurança, procurando tranquilidade, procurando estabilidade, né? São poucas pessoas que não gostam da estabilidade. Né? A maioria das pessoas, o número maior de pessoas gosta de estabilidade, procura estabilidade. E quando tem mudança, a gente fica atordoado, a gente fica aflito. Para pensar todas as mudanças que você teve na sua vida já. Se você já casou, a mudança de solteiro para casado já foi uma coisa que você teve muitos medos, né? Teve que tomar muitas decisões. Toda vez que você trocou de trabalho, de emprego na sua vida, mesmo que seja uma decisão sua, você conquistou um emprego novo, você tem medo dos novos desafios, dos novos ambientes, das novas pessoas. Ou você que estuda, teve que trocar de escola, de faculdade, de universidade, de curso que você estava fazendo. Você mudou daquele ambiente que era seguro para um ambiente desconhecido. Medo. Você que não tinha filhos, eu tenho um filho de 3 anos. Tudo para mim é novo, né? Toda a fase dele é nova. Então tudo dá medo. Né? A gente, poxa, como é que a gente vai lidar com a situação agora? Essa semana mesmo ele já está, ele pode assistir, né? Usar uma tablet, essas coisas para assistir desenhos aí quando a gente deixa ele assistir, e ele está começando a estabelecer muito bem as escolhas dele do que ele vai assistir. E eu e a Débora, a gente com medo, agora vamos ter que controlar, vamos ter que ficar muito em cima, muito mais em cima ainda, porque ele já está conseguindo ter tanto domínio daquela situação, que ele já está querendo aquilo que ele quer e pronto. Não adianta mais eu colocar um desenho para ele e esperar que ele vai assistir sozinho, né? Então a gente tem medo. Nós queremos ter um novo filho, mais um filho, seja um menino ou uma menina, né? A gente tem conversado, a gente tem muitos medos em relação a isso. Então a gente fica pensando, conversando com aflição, às vezes quer, às vezes não quer, às vezes decide, às vezes não decide. Por quê? Porque nós temos medo, é natural termos medo da mudança. Né? Então o novo assusta a gente, porque a gente volta a estaca zero. A gente tinha conquistado um padrão e agora a gente volta a estaca zero. Por que que o novo assusta? Porque a gente tem medo do desconhecido.
e porque ele traz ansiedade e preocupação com aquilo que a gente desconhece. Né? A gente tem medo porque mudou, e a gente tem medo do que vai vir depois, porque a gente nunca sabe o que vem depois. E é por isso que a gente tem medo o tempo todo. E frente a esse novo normal, né? E frente a toda essa situação, em frente a esse novo normal, o que Cristo tem a ver com isso? Bom, o nosso desejo aqui com essa série de mensagens, hoje eu estou fazendo só uma introdução, nosso desejo com essa série de mensagens, o novo normal e Cristo, é desafiar a sua normalidade, sendo o velho normal ou o novo normal. A gente quer desafiar. O nosso normal não é daqui, né? O nosso normal está em Jesus. Não é a mudança da sociedade que tem que mudar o nosso normal. O nosso padrão, a nossa referência é Jesus Cristo. Então, eu quero desafiar. Se você está preservando um antigo normal, um velho normal, eu quero desafiar isso. Eu quero que você abandone esse velho normal. Se você está lidando ainda e assumindo o novo normal, eu já quero te desafiar. Não assuma esse novo normal, né? É claro que eu não vou querer que você vá contra as leis e contra as regras do governo, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você estabeleça, a gente quer, com essa série de mensagens, que você estabeleça um novo normal em Jesus, em Cristo. É esse normal que é o mais importante para a sua vida. É esse padrão, é essa referência que deve ser o que vai te dar constância, o que vai te dar esperança, o que vai te dar paz. O velho normal e o novo normal que a sociedade está te entregando, eles não funcionam, eles não servem. Sabe por quê? Primeiro, porque essa normalidade é passageira. Gente, quem é mais velho, eu nem sou tão velho assim, apesar de ter cara de velho, eu nem sou tão velho assim, né? Quem é mais velho sabe quantas transformações a nossa sociedade tem passado. Talvez alguém aqui que está assistindo essa transmissão tenha passado perto ou tenha até vivido o período da Segunda Guerra, nos anos 40 ali. Era uma outra realidade. Depois vem a revolução aí da sociedade, a liberdade, anos 50, 60, e a gente lidando com transformações, depois guerra também, nos anos 60 e 70, todas as transformações sociais, os movimentos sociais, e toda a sociedade mudando cada vez mais libertária em alguns aspectos, né, com mais limitações em outros aspectos, né, e toda a sociedade foi transformando, e você sabe que a nossa sociedade, nosso tempo, ele muda constantemente. Gente, não tem como a gente fazer planos garantindo o amanhã. A nossa sociedade é passageira, e a palavra fala disso, quer ver? Abre comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Tiago 4, versículos 13 e 14. É um aviso que Tiago passa para a gente. Um alerta para a gente entender nesse nosso ambiente, esse nosso momento, né? Tiago 4, de 13 a 14. Olha o que Tiago diz para a gente aqui, ó. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vamos ver o versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O nosso normal é passageiro, gente, é como a neblina. Tudo que a gente estabelece como padrão, se não está fundamentado em Deus, é como neblina, ele passa. Né? De repente alguém aí fala que o nosso novo padrão é X, a gente tem que viver assim. Se isso não está baseado na palavra, que é eterna, né, ele vai passar. Olha comigo aqui em 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Olha o que Paulo está desafiando aqui, ó.
Ele fala para a gente não desanimar no versículo 16, porque embora o exterior esteja nos desgastando, né, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque é Deus que nos renova, né? Aí ele começa no 17, ó, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, mais que os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As coisas de Deus, Deus como referência, é um padrão eterno. Não é transitório, a nossa normalidade é transitória. Se você basear a sua vida no antigo normal e no novo normal, você vai sofrer demais, porque esse novo normal amanhã é o velho normal. E você não vai conseguir lidar com essa mudança toda. Baseie sua vida no Senhor. Outra questão é que essa nova normalidade ela é incontrolável. Você não pode dominá-la. Você não tem poder para controlar as mudanças. Abre comigo em Lucas 12. Lucas 12. Versículo 25. Você não consegue controlar aquilo que está à sua volta. Tudo isso está no domínio de Deus. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Não seja controlado pelo novo normal ou por esse conceito, porque você não pode controlar isso. Isso não está nas tuas mãos. Você não pode acrescentar uma hora a mais à sua vida. Tem outro texto que fala que você não pode deixar seu fio de cabelo branco. Quem deixa são as preocupações. Nem sobre isso você tem controle. Quem deixa seu fio de cabelo branco é a sua idade. Quem faz seu cabelo cair é a sua idade ou a genética. Você não pode controlar isso. Você não tem domínio sobre isso. O novo normal é incontrolável. Então você não pode basear a sua vida nisso. Sua vida tem que ser baseada em Jesus. Outra questão. Se Deus não é a fonte última dessa normalidade, ela não é suficiente, ela não é capaz de te dar paz, de te dar esperança. Por quê? Porque ela é imperfeita e só um Deus, só aquilo que é perfeito pode ser suficiente para você. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Então, se esse novo padrão não é baseado em Deus, ele não vai ser suficiente. A gente precisa de padrões, de normalidades para sustentar, para buscar conforto, para buscar segurança. Se você colocar a sua vida, a base da sua vida, nessa nova normalidade, você vai se frustrar novamente, porque não é esse novo padrão que vai trazer sustento para a sua vida. Olha o que Jesus fala, onde a gente tem que basear a nossa vida. Abre em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, é um texto bem famoso, versículos 24 até 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 até 27. Olha aqui como o desafio que Jesus está passando é que a nossa vida, né, a gente estudou muito isso na série passada, né? Todo o nosso eu tem que ser baseado nele e na palavra dele. Porque é daí que vem a perfeição suficiente para sustentar a nossa vida. O que é suficiente para sustentar a nossa vida? Olha aqui o que Jesus disse, ó. Portanto, versículo 24 de Mateus 7. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir as palavras de Deus, o que vem de Jesus Cristo, e ter isso aí como a base da sua vida, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Vamos fazer uma metáfora aqui, né? Jesus já está usando uma ilustração. Vou fazer uma ilustração em cima da ilustração. Quem tem sua vida baseada em Jesus Cristo, que é a própria rocha,
A palavra dele, aquilo que ele propõe para a gente, é como uma casa, como uma vida que está baseada na verdade, que é uma rocha. Pode vir o coronavírus, pode vir a falta de emprego, pode vir a doença, pode vir, que a gente está passando essa semana? Pode vir os tornados, podem vir os gafanhotos, não importa o que venha. Vai vir sobre essa casa, mas essa vida, baseada na rocha que é Cristo, não vai ceder. Vai ficar ali firme. Por quê? Porque Jesus é a rocha perfeita. Ele é estável, ele é constante, ele não muda com o tempo. Jesus Cristo é a rocha, é a base que você precisa fundamentar a sua vida, para que o seu normal seja o normal de Cristo. Então, o novo normal que a sociedade está propondo, eu quero que você desafie, porque você tem que quebrar esse paradigma, ele não pode ser o seu normal. O seu normal é de outra terra. Lá em Hebreus fala que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do reino dos céus. O reino dos céus, que inclusive é onde está esse texto de Mateus 7, né, 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, e a gente vê aí Jesus falando sobre o reino todo. O padrão do reino não é o padrão que a sociedade está querendo colocar para você, nem que ela colocou antes no velho normal, nem que ela tem colocado agora no novo normal. O padrão da sua vida é Jesus Cristo. E aí a gente tem que lidar com esse confronto que o mundo tem pregado, tem dado para a gente como padrão, normalidade, e como Jesus espera que nós vivamos como normal que ele nos dá. Mas por que esse novo normal não serve? Olha o que diz aqui, no versículo 26. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Se você basear a sua vida num padrão que não é Jesus, você vai sofrer, a queda vai ser grande. O desafio é muito grande. Então, aí você me pergunta, tá bom, pastor, você está falando para eu desafiar esse novo normal, desafiar essa nova situação? Que eu faço? Bom, nas próximas mensagens, a gente vai ter muita ferramenta, vai aprender muita coisa para transformar o nosso coração, para desafiar o nosso coração e a gente lidar com essa nova realidade. Eu espero que você continue com a gente, porque isso vai ser muito bom. Mas hoje, eu quero te ajudar com a primeira coisa em relação ao novo normal, que é o medo e a ansiedade. Porque eles estão aí. Medo, gente, é uma coisa que Deus nos deu como uma válvula de escape, uma ferramenta para a gente mudar, para a gente evitar o perigo. Então, o medo é de Deus. Medo é até uma coisa física. Imagina, você está eu li essa ilustração no livro da Elise Fitzpatrick, que é um livro sobre medo e ansiedade, como lidar com medo e ansiedade. Muito bom. Se eu não me engano, no Brasil, ele foi publicado pela editora Ultimato. Eu não tenho certeza. Então, se eu estou fazendo propaganda aqui, já estou fazendo até errado. Me perdoem, mas procurem. Como vencer o medo e a ansiedade. O nome da autora é Elise Fitzpatrick. Esse é o nome dela. Então, ela usa uma ilustração muito interessante para explicar um pouco do medo quando ele é físico, né? E como ele tem origem no que é físico. O que ela fala para a gente? Ela fala assim, se você está dirigindo um carro, você já viu isso nos filmes, né? Pega uma água para mim, por favor. Se você está dirigindo um carro e você para num trilho de trem, e aí, de repente, você ouve lá no fundo, o apito do trem vindo. Pensa nessa situação. Você já ia ficar com seus músculos todos enrijecidos, porque o seu corpo ia estar preparado para tomar uma atitude. Isso ia acontecer em segundos. Seu coração ia começar a bater mais rápido, para ele bombear mais oxigênio para o seu corpo, para ele poder agir mais rápido. Você ia ficar mais alerta, né? A ciência fala que os seus ouvidos iam ouvir mais, seus olhos iam enxergar mais. E ali em segundos você tomar uma decisão de pisar no acelerador e sair daquele trilho para você preservar a sua vida. Medo é uma coisa física. Ele te afeta de forma física, então o medo é real. Se alguém falar para você, não, mas medo, isso aí é conversa. Não, quando você tem medo, quando você tem o sentimento, a sensação de medo, ele é real. O medo ele também pode ser habitual, ele pode virar um costume seu. Você pode acostumar com a ideia do medo. O que pode acontecer? Às vezes a gente pula etapas
nas coisas. A gente já fica preocupado com alguma coisa. Por exemplo, descer escada, descer e subir uma escada. Se tem uma escada que você desce e sobe todo dia, chega um momento que você consegue descer a escada lendo um livro, mexendo, escrevendo no celular, fazendo alguma coisa, sem você prestar atenção nessa escada, degrau por degrau. Aí você sabe que no final você vai chegar lá no final. No final da escada você sabe onde é. Você não tem medo disso. Só que se você colocasse na sua cabeça, pensa numa situação, você chega pela primeira vez numa escada. Aí você fala assim, tem 15 degraus aqui para eu descer, mas eu vou pular. Opa, mas se eu pular, vai que eu caio lá no último degrau e quebro o meu tornozelo. Ou não, se eu bato a cabeça e morro. Às vezes a gente pula etapas das coisas, a gente se preocupa com situações e a gente cria um medo na nossa vida, cria uma ansiedade. Então, tá mudando tudo na sociedade. O que eu faço com isso? Como é que eu vou lidar com isso? E se lá na frente eu perder o emprego? E se lá na frente eu ficar doente? A gente acaba pulando etapas e criando o sentimento de medo, sentimento de ansiedade. Então, o que eu quero que você faça, o que eu quero te desafiar a fazer, é não pular etapas e no hoje deixar, como Jesus diz lá em Mateus 6, né? Deixar cada dia o seu mal e lidar com o que você precisa fazer hoje. E para o que você precisa fazer hoje, nós temos aquilo que sustenta, aquilo que nos protege, aquilo que é a base necessária para a gente viver. Quando você vai lidar com medo nesse novo normal, você precisa firmar o seu coração em Jesus. Jesus é a rocha que você precisa estabelecer sua vida para você viver o seu hoje. É claro que você tem que fazer planos, você tem que se preparar, mas não pule degraus em relação às coisas. Viva o seu hoje. Aquilo que você está imaginando lá na frente não aconteceu. Não tenha medo de algo que não está no seu controle, de que não está nas suas mãos. Então, quando a sua perspectiva está em Jesus, você consegue andar sobre a água. Conhece essa história do milagre de Cristo, que ele andou sobre as águas e ele chamou Pedro para Pedro andar sobre as águas junto com ele no meio de uma tempestade, e enquanto Pedro olhava para Jesus, prestava atenção em Jesus, ele não tinha medo. Quando ele começou a olhar para as ondas, essa onda vai me pegar, eu vou morrer daqui a pouco, quando isso começou a acontecer, ele começou a afundar, porque ele cedeu ao medo, ele deixou de olhar em Jesus. Então, qual que é o desafio que eu faço para você? Fixe seus olhos em Jesus. Esteja com a sua vida focada em Jesus. Ele é a sua referência. Ele é eterno. Ele não muda. É Ele que pode fazer e desfazer tudo o que está acontecendo. Então não fique preocupado com o amanhã. Não tenha medo do que não chegou ainda. Não pule degraus. Ande um degrau de cada vez, olhando para Jesus. João, capítulo 16. João 16, versículo 33. Jesus aqui está anunciando para os discípulos, para os seus discípulos, que nesse contexto, né, que ele vai morrer, que ele vai deixá-los, eles ficarão sozinhos, e eles também vão abandoná-lo. Isso começa a criar medo, começa a criar ansiedade neles, eles começam a questionar Jesus, como? O que vai acontecer? Jesus, nos ajuda a entender, eles já começam a ter medo já antes, e aí então Jesus consola eles com as suas palavras, e ele fala assim, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Não tenha medo. Coloque seus olhos em Jesus. O seu normal tem que ser o que Jesus propõe para você, não o velho normal ou o novo normal. O seu normal é Cristo. É nele, no que ele propõe para você, que você tem que fixar seus olhos. E nele nós não teremos aflições. Por quê? Porque mesmo nós não teremos medo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. É nisso que você tem que basear a sua vida. Então, frente a
tema esse assunto do novo normal, coloque seus olhos em Jesus. E sobre a ansiedade, né? Se você está sempre olhando para Jesus, confiando nele como Senhor, como soberano, em que nós temos esperança, paz inabalável e constante, que nunca muda, que é perene, que é eterna, você vai conseguir lidar com a ansiedade. Você vai conseguir lidar com todos esses transtornos. Ó, em João, ainda em João, capítulo 14, versículo 27, olha o que diz aqui, ó, João 14, 27. Jesus falando: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Não se preocupem, não fiquem ansiosos. Você pode acrescentar 1 hora à sua vida, você pode tornar um fio de cabelo seu branco, você pode controlar que um passarinho no céu morra. Não, a Bíblia fala que nem um passarinho cai e morre sem que Deus esteja no controle disso. Se você está confiando em Cristo como seu Senhor, soberano, aquele que rege a história, que rege tudo, você vai ter paz, você vai ter esperança, você vai ter tranquilidade. Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado com o que há de vir, porque tudo está nas mãos de Cristo. Jesus nos dá uma paz, que a palavra diz, que excede todo o entendimento quando a nossa paz está baseada nele. Né? Você não vai conseguir lidar com essa verdade racionalmente em todos os aspectos, mas você vai sentir essa paz no seu coração. Ela vai fortalecer a sua fé, vai te dar esperança para você dar novos passos, né? Baseado na confiança, na fé. Abre em Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículos 2. Olha como a fé nessa verdade, em que Cristo é a fonte de paz, é a referência única, é o nosso normal, ideal. Olha como isso é importante. Ó. Meus irmãos, versículo 2 de capítulo 1 de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, assim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vou continuar aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha que importante. A fé, a confiança, a certeza de que Jesus é a sua referência maior, seu normal ideal, né? A sua fonte de paz, é o que vai alimentar a sua perseverança para te tornar uma pessoa mais madura, para lidar com essas tempestades. Como diz lá em Salmo 1, você vai ser como uma árvore que é plantada ali na beira do rio, que tem raízes firmes, que está em Jesus. E essa árvore não é levada pelo vento. Aqui ele fala que porque quem duvida, quem não tem fé, quem não tem essa confiança em Jesus, é como uma onda do mar que é agitada pelo vento. Você não vai ter, você vai ser levado para lá e para cá num turbilhão, numa tempestade de ansiedade e medo. E é isso que a gente não quer para você. É isso que Deus não quer para você. Eu quero desafiar o seu novo normal e o seu velho normal. Que o seu novo normal seja Cristo. Por quê? Porque se não for Jesus, você vai ser levado para lá e para cá. Toda vez que alguém falar alguma coisa na televisão, toda vez que alguém falar alguma coisa, mandar alguma coisa no seu WhatsApp, você vê alguma notícia no Facebook, você ouviu alguma coisa no rádio, toda vez que algum vizinho comentar alguma coisa, você vai ser levado por aquilo que não é o padrão para a sua vida, que não é o normal que Deus espera de você. A palavra de Deus desafia você a não confiar no que o mundo oferece para você. Esse normal que o mundo prega, essa normalidade que está baseada naquilo que é passageiro. A palavra de Deus te desafia a basear sua vida em Jesus, que é a rocha. E ali você vai estar preso. E pode vir a tempestade, pode vir o que for, que não vai te derrubar. Então, primeira lição do nosso novo normal e Cristo. Não tenha medo nem ansiedade. Foque seus olhos em Jesus.
Firme suas raízes nele, que é a rocha. Tenha sua esperança em Jesus, que você vai conseguir lidar com qualquer mudança, com qualquer novo que alguém te propor. Porque para você, a sua vida, o seu normal padrão, o seu normal ideal é Jesus Cristo e a sua palavra. E é nisso que você vai andar, viver, e isso não passa. Isso não é efêmero, não é passageiro. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Né? Ela é eterna. E Jesus Cristo é a expressão máxima, ele é a própria palavra. É Deus agindo. E é nele que você tem que basear a sua vida. É na obra dele, é no que ele fez. É no propósito dele de redenção e salvação que você tem que basear a sua vida. O mundo oferece coisas que são passageiras. Deus oferece em Jesus a salvação eterna. Uma vida, um normal eterno, ideal, um padrão que te protege. Você não está buscando segurança, você não está buscando normalidade. Jesus é essa segurança que você precisa para viver a sua vida, tanto hoje quanto eternamente.